E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje eu vou falar sobre todos ou quase todos os Fiat Unos que foram vendidos aqui no Brasil. Estou criando esse tipo novo aqui de vídeo, então eu preciso que vocês falem o que eu devo colocar a mais, o que eu devo retirar esse tipo de vídeo. Então comenta aí embaixo e junto com o comentário deixa o like para que eu saiba se eu devo fazer alguma modificação ou manter do mesmo jeito, se eu coloco mais coisas, se eu tiro mais coisas. Então é imprescindível que você deixe o seu comentário aí embaixo falando o que vocês acham desse tipo de vídeo. Então já deixa aquele like, me segue no Instagram, @Universo dos Automóveis, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, então vamos começar falando do Uno CS, aquele mais antigo de todos, os primeiros Unos que apareceram, chegou lá por metade dos anos 80 aqui no Brasil. Lembrando que como é muito número, pode ser que alguma coisa acabe ficando errada, tem algum pequeno erro, então se tiver alguma correção eu coloco um comentário aí embaixo, beleza? É porque é muito número mesmo. E eu também não vou ler todos os números de todos os carros. Então eu vou deixar a ficha técnica aparecendo na tela e vou dar só uma pincelada por cima do que é mais importante. Bom, esse Uno CS tinha um motor Fiasa 1.3 e o carro inteiro em si era meio que uma evolução do Fiat 147. Então se você pensa em comprar um carro desses hoje em dia, saiba que ele já é bem defasado, bem antiguinho, então pode ser que ele já tenha sofrido demais, vai estar com uma quilometragem bem alta, tá? Agora, se você é um colecionador, esse é belo no carro, bem interessante mesmo. Câmbiozinho manual, tinha só 60 cavalos, 10 kg de torque, realmente não era um carro para correr, mas era assim de 16 segundos. Já o consumo já era até que interessante, 9 km por litro, até para um carro de hoje em dia ainda é alguma coisa interessante. Como sempre, o Uno sendo um carro bem levezinho, né? 800 quilos. A fibra desse carro hoje chega a ser algo ridículo, né? R$ 2.600, é bem baratinho e realmente o carro é bem barato. Afinal, na época ele já era muito barato, então você imagine hoje em dia. Após isso, nós tivemos o Uno 1.5R. E nessa época, as versões esportivas não era só um adesivo que colocava na porta, era um motorzinho 1.5 mesmo. Motor C-Vel, que também é um motor muito bom, assim como o Fiasa. Câmbiozinho manual, já tinha 85 cavalos, que é bem mais interessante. O aceleeração já ia lá para os 163 km por hora. O 0 a 100 foi lá para os 12,4 segundos, então bem mais rápido. E o consumo também piorou, né? Foi para 6,6 km por litro. E como sempre, continuando com o peso leve. Vocês vão ver isso aí durante esse vídeo inteiro. O Uno sempre foi um carro bem levezinho, 920 kg, mesmo essa versão que já é mais esportiva. Agora aí, a FIP tá lá uns R$ 3.500, mas esqueça, um desse aí em bom estado, por ser um carro bem mais colecionável, é bem difícil encontrar. Principalmente essa parte ali, vai que você quer do para-choque, ali, com aquele farol de neblina, uma original daquele ali é muito difícil de encontrar. Então o carro inteiro e as peças do 1.5R já são bem relíquia. Outra versão R do Uno foi a 1.6R, que muita gente não sabe que existiu, porque o pessoal pensa, tem uma versão que é 1 ponto alguma coisa é R. Eles não sabem que tem duas diferentes, mas sim, essa aqui ela já era injetada, pois é, não tinha mais o carburadorzão. Ano de 1990 já, e era 1.6 C-Vel. Então se você ver, os números são praticamente os mesmos, foi uma diferença bem pequena, era mais a questão da injeção mesmo. E a FIP também já subiu um pouquinho, ó. Mas calma, que isso aí também vale bastante dinheiro. Então é bem mais do que apenas 4.700 que está escrito na FIP. Posteriormente chegou o Uno Mille, diferente do que muita gente pensa. Eles pensam, o Uno já nasceu Mille. Não, ele nasceu com um motor um pouquinho maior e depois ele se tornou o Uno Mille. Na verdade, aqui no Brasil, quem começou com isso de um carro 1.0 foi o Uno. Não era muito comum um carro ser um número especificamente 1.0, 1000. Era sempre quebradinho, né? O Uno que deu essa arredondada e deixou isso aí ao comum. O motor 1.0 era o Fiazinha, que já era muito confiável, com apenas 48 cavalos e 7 kg de torque. Então definitivamente não era um carro para correr 0 a 100 em 17 segundos. Se você quiser comprar um carro desse hoje em dia, até interessante. A pior parte seria a parte de alimentação de combustível, que já está bem defasada. Então, mesmo assim, o consumo consegue ser bem interessante. 12,3 km por litro. Tem carro novo que não faz isso.
Então, acho que aí foi um dos grandes trunfos do Uno, ser um carro muito econômico. E esse daí conseguia ser ridiculamente leve. Olha, eu sei que é peso, sei lá, cara, meu Deus, olha só, são 793 quilos. É muito leve para um carro, muito leve. Eu não vou dizer que é peso de moto, vai, só se fosse, sei lá, uma Amazonas, mas mesmo assim não ia chegar a tudo isso. Mas é muito leve para um carro, né? E a FIP dele tá 3.700 e realmente esse daí você consegue encontrar nessa faixa de preço. Logo em seguida, nós tivemos em 1991 a versão 1.5 Fiasa, que era basicamente o mesmo carro, só que um motor um pouquinho maior, né? 1.5. Só que o grande problema desses carros é que eles são carburados. Mas não pense que lá o 1.6R era injetado, então a frente do 1.6 era tudo injetado. Não, ainda tínhamos versões carburadas que podia acabar matando um pouquinho o carro. Então dá para ver que os números já eram bem mais interessantes do que o do 1.0, mas mesmo assim ainda não era nada de muito espetacular. Já em 1994 chegou ele, o grandioso Uno Turbo, que hoje em dia é uma bela de uma relíquia. É quase impossível você encontrar um 100% original. Foi um carro extremamente revolucionário, o primeiro carro turbo de fábrica aqui do Brasil. Seu motor era um 1.4 turbo Sevel. Você olha como esse carro era muito à frente do seu tempo. Ele já era um carro compacto, com motor pequeno e turbo, basicamente a receita de hoje em dia, isso em 1994. Câmbiozinho manual, obviamente, potência de 118 cavalos, esse vale a pena ler a ficha técnica, né? Olha só, 17.5 kg de torque, velocidade máxima de 195 km/h, 0 a 100 de 9.2 segundos. É uma ficha bem de respeito para 1994, ainda mais para um Uno, né? Consumo de 9 km por litro, ou seja, não era beberrão, mesmo sendo bem esperto. Peso de novo de um carro leve, 975 quilos e a FIP de 10 mil reais. Mas esqueça de comprar um por esse preço. Um em bom estado vai sair bem mais do que isso. E caso você esteja pensando em comprar um Uno Turbo hoje em dia, você tem que ficar esperto, que esse é mais um carro de coleção. Quando era novo, até tudo funcionava muito bem, mas hoje em dia, essa injeção dele, ela é muito básica, ela está muito defasada hoje em dia. Então, o sistema de atuação dele lento, ele é tudo muito complicado. Por isso que muita gente até isolava essa injeção e colocava outra, porque é bem complexa mesmo você conseguir lidar por ser muito defasada. Então, pense bem, é mais um carro de coleção mesmo, não é um carro muito prateleiro, se você quiser manter ele original. E vale lembrar que o Uno Turbo não era só um Uno com motor um pouquinho mais forte, ele também era bem mais bonito por fora, tinha uns para-choque mais largos, que também é quase impossível de você encontrar um original hoje em dia. O step, que no Uno quase sempre ficava lá no motor, porque como o motor era pequeno, sobrava muito espaço, né? Então para liberar no porta-mala, eles colocavam ali no motor. Nesse Uno aí, era diferente, eles colocaram lá no porta-mala, porque o motor era maior devido ali a parte do turbo, a pressurização, então o step teve que ir lá pro porta-mala. Então ele tinha algumas diferenças, o painel também era mais bonito, lá fora teve até versão com painel digital, então realmente era um Uno bem diferentão. Vamos falar agora da versão que é campeã em custo-benefício, que é o Uno Mille Fari, que tem esse grandioso motor da Fiat. O que acontece? Até esse daí chegar, nós tivemos algumas outras injeções aí que não eram muito interessantes, ou era um bico só, daí já não tinha um acerto muito legal, ou o carro era carburado e tinha uma semi-sistema ali de injeção eletrônica, que era o Uno Mille Electronic, tá? Que não era injeção na verdade, era um sistema ali muito louco, tinha um Econobox, não funcionava direito, tá? Era um carburador eletrônico, esse negócio de misturar carburador com injeção não dá certo, a gente viu isso aí na Towner, ou é injeção ou é carburado. Então, esses Unos que tentaram fazer essa mistura com o eletrônico não deram certo. Ficou boa a injeção mesmo quando chegou o motorzinho Fire, que é essa versão aí. 2002, motorzinho 1.0 Fire, que a gente já sabe que é um motor muito guerreiro, muito barato de peça, que funciona muito bem. Câmbio manual, 55 cavalos, 8.5 kg de torque, velocidade máxima de 151 km/h, 0 a 100 de 15 segundos, então ainda assim não é um carro para correr, mas ó, tem um consumo bem interessante de 10 km por litro e ainda continua sendo, como sempre, um carro muito leve, né? 825 kg. A FIP tem em torno de 10 mil reais, você encontra um pouquinho menos que isso, e esse sim é um carro que vale muito a pena você comprar até hoje em dia, porque é muito guerreiro e tem um excelente custo-benefício.
Já em 2003, nós tivemos a versão furgão do Uno, e como vocês podem ver, era bem diferente, ela não tinha ali os vidros atrás, e esse aí teve até um pouco mais novo, e a diferença principal era no motor, que era 1.3 Fire, ou seja, acho que é um dos mais divertidos que você pode ter hoje em dia, né, dirigir. Então ele conseguia ser um pouquinho mais leve e ter um motor um pouquinho mais perto, mas ele não foi feito para isso, né? Ele foi realmente para você conseguir, foi feito realmente para você conseguir colocar carga atrás de alguma coisinha que não fosse muito grande, muito exagerada. Esses aí mais antigos são bem raros. Agora esse que já tem uma lanterninha um pouco mais moderna, já é mais fácil você acha por aí essa versão furgão, que é bem interessante, né? São 831 kg, 0 a 114 segundos. Para um Uno tá muito bom. Bom, quando chegou o 2005, o Uno trocou de geração, fez um facelift, tá? Que é basicamente o mesmo carro, só que tem umas peças aí um pouquinho mais bonitinhas. Então, vamos pegar aqui um 2009, que ele continua na mesma geração aí do 2005, pra gente conversar um pouquinho sobre ele, que é o Uno Mille Economy. Esse era um carro que era feito para ser barato, mas barato mesmo. Motorzinho 1.0 Fire, como eu já falei, é indestrutível. 66 cavalos, quase 10 kg de torque, vamos ser generosos, vamos arredondar para cima, mesmo sendo 1.2. 0 a 114 segundos e peso de 810 kg. Então vamos lá, motorzinho Fire que é indestrutível, um carro que é bem básico e bem barato de comprar. FIP de 12.700, isso num carro 2009, ele conseguia ser muito barato, mesmo sendo um carro bem basicão, né? Também tem que considerar isso. Os bancos dele são duros, o painel dele é extremamente básico mesmo, assim, você tem só o que você precisa ali, nada mais, no máximo uma portinha ali para você tampar o acendedor de cigarro, mas assim, é um carro que é extremamente básico. Já quando chegou o 2011, aí sim, o Uno foi praticamente todo modificado, se tornou outro carro e deixou de ser o Uno Mille. Porém, o Uno Mille continuou sendo vendido até 2013, na versão grátis, que era uma versão de homenagem ao Uno, que era muito completa. São bem raras essas versões, se você achar uma hoje em dia é quase impossível. E ele tinha ar-condicionado, direção, coisa que não era comum no Uno, na Grazzi ele tinha, e era um carro bem raro mesmo, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais desse mais novo, que é o motor Fire Evo, que é basicamente o mesmo motor Fire com algumas melhorias, tá? 1.0, câmbio manual, 75 cavalos, já era um pouquinho mais esperto, 10 kg de torque. 0 a 100 continuava na mesma coisa, porque ele é um pouquinho mais pesado, de 14 segundos. Já o consumo melhorou muito, né? Esse motor gosta de ser bem taxadinho, então geralmente eles conseguem ter um consumo mais interessante, de quase 16 km por litro. Então é um carro muito econômico. Lembrando que ele também ficou com um painel bem mais bonito, essa versão mais nova, realmente ela ficou mais moderna, né? Como era de se esperar. São 920 quilos, como eu falei, que é um pouquinho mais pesado, e a FIP agora sim cresce bastante, né? Para Uno, R$21 mil, então realmente ele ficou melhor, ficou mais moderno, mas também ficou bem mais caro. Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é o motivo pelo qual o Uno Mille foi descontinuado, afinal ele continuava dando lucro ali para a Fiat, né? Bom, o principal foi a parte dos airbags, que a Fiat falou que ia ficar muito caro o carro de ser vendido aqui no Brasil, daí com airbag ABS que se tornou obrigatório na época, não ia mais valer a pena, né? Ia subir muito o valor do carro. O que é interessante de pensar é que, na verdade, a Fiat já tinha o Uno com ABS e airbag, só que era a versão de exportação, ela não era vendida aqui no Brasil, mas tinha assim, Uno Mille com airbag e ABS, até o volante do Mille antigo com airbag era muito esquisito, eram só dois raios assim, com uma bexiga, o airbag parecia uma bexiga no meio do volante, era um negócio bem esquisito, mas sim, já existia, então não quer dizer que era uma questão de engenharia para colocar ali, eles só não queriam vender mesmo com airbag e ABS, acho que talvez aproveitaram a desculpa para descontinuar o Uno Mille de vez, não dá para entender direito o que aconteceu, mas tinha ali, sim, uma versão com airbag e ABS do Uno Mille. Ainda em 2011, nós também tivemos a versão 1.4 do Uno mais moderno, tá? Era basicamente a mesma coisa, só com um motorzinho um pouco maior. Então, como vocês podem ver aí, os números melhoraram, mas foi muito pouca coisa. E o consumo até piorou. Já em 2015, chegou a versão automática do Uno. Pois é, as pessoas imaginavam que nunca ia ter um Uno automático, mas sim, nós tivemos. Infelizmente, é uma versão que eu não recomendo porque é o câmbio Dual Logic. E como vocês sabem, o câmbio Dual Logic
é muito encrenqueiro, infelizmente, né? Pois esse aí tem um 1.4 Fire Evo e o carro não é ruim de andar, tá? Não pense que você vai comprar um desse e vai ser ruim, vai ficar dando tranco. Não, o carro até é tranquilo, é gostoso de dirigir, não é um carro ruim. O problema é a manutenção do Dualogic, que realmente não vale a pena. Então, infelizmente, eu não recomendo que você compre a versão automática do Uno. Alguns anos depois, lá em 2017, nós tivemos a versão 3 cilindros do Uno. Pois é, todo mundo estava seguindo essa tendência de 3 cilindros, com o Uno não foi diferente. O motor é o Firefly 1.3. O motor até agora não se mostrou ser um motor ruim, pelo contrário, ele está saindo muito bem, eu não vejo grandes reclamações desse motor, pelo menos até o momento, né? Quem sabe quando ele ficar um pouquinho mais velho, ele não tem uma durabilidade tão boa assim quanto era o Fire, né? O Fire Evo mesmo, a gente vê as pessoas não gostando tanto assim quanto gostavam do Firezinho original. Câmbio manual, potência de 109 cavalos, 14 kg de torque, 0 a 100 de 9.8 segundos, não é ruim, com um consumo de 13 km por litro. O peso, como ficou mais novo, né, adicionaram bastante coisinha, ele acabou ficando bem mais pesado, nós são 1.057 quilos. Então, mesmo ele sendo bem mais pesado que os mais antigos, ele continua sendo um carro leve, né? E a FIP também, como é mais novo, naturalmente ficou bem mais cara, né? 36.700. É isso aí, esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar aí embaixo o seu comentário falando qual deve ser o próximo carro no qual eu devo fazer um vídeo com essa mesma ideia, falando sobre todas as versões daquele determinado carro. E também não esqueça de deixar o like aí embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. O like é imprescindível. E também não esqueça de falar o que vocês querem que eu modifique nessa série aqui, se tem adicionar mais coisas ou falar menos coisas para ser mais rápido o vídeo, acho que ficou muito longo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!